especial, submeto ao egrégio colegiado a aprovação da ata da sessão anterior, não havendo objeções, considero-a aprovada para todos os efeitos. Vamos ao pregão dos processos. Matérias administrativas, item 1, processo 604/2019, revisão e atualização do plano de obras do TRT da Terceira Região, matéria adiada, em face do pedido de vista formulado pela excelentíssima desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Senhor presidente, Sim, pois não. só para antecipar, eu gostaria de pedir, se Vossa Excelência, Sim, claro. E eu agradeço a Vossa Excelência e ao desembargador Paulo Roberto Da de mesma Castro, forma, presidente, eu que a agradeço, cooperação Vossa Excelência. que nos permitiu instaurar aqui. Estão ambos, portanto, dispensados, como quiserem, viu? Muito obrigado pela ajuda. Não fosse impedimento regimental, eu tenho o maior prazer de candidatar. Mas Pode ficar. Nós vamos abrir a sessão. eu vi que aumentou, mas não me aconteceu ainda não. É. Tá bom, obrigado. Vamos voltar, presidente, que o dinheiro diminuiu, mas o trabalho aumentou. Tá? Pois é. Isso mesmo. Desembargador Maria Laura. Presidente, eu fiz contato com a servidora da engenharia, Natália. Aí marcou-se uma reunião, eu divulguei pelo grupo de WhatsApp, né? Dos desembargadores do órgão. Aqueles interessados estiveram lá no dia e hora marcados. Ela expôs detalhou aquelas planilhas. Então, nós tivemos a perfeita compreensão do que era. Pois não. Então, foi ótimo. E realmente era uma coisa que não dava para ser feita na sessão, não, porque eram muitos detalhes, né? Então, foi muito bom ter sido feito isso fora da hora da sessão, porque nós ficamos lá mais de uma hora, né? Mais de uma hora que nós ficamos com ela. Então, entendemos tudo perfeitamente e eu estou de acordo com a revisão. Vossa Excelência também. O desembargador Sérgio parece que também participou. Também, senhor presidente. Participamos também. E foi muito bom que... Doutora Emília Facchini. Emília também esteve. E depois o Márcio me ligou, porque ele não pôde ir. Sim. O Márcio Ribeiro do Vale. Ele me ligou para saber e nós conversamos Eu pelo não telefone. fiquei sabendo da Não, estava no grupo. Eu convoquei 3 vezes pelo grupo. Mas eu não participo desse grupo, então eu não fiquei sabendo. Participa de desembargadores. É o Grupo normal? Esse que você manda mensagem... O institucional. eu não, acho que foi no dia oficial. Bom, eu não- Convocando Não e tinha tudo. matéria de nada também. Assim. Todo mundo que todo dia está pondo mensagem lá participa, sim. Eu tenho certeza, eu olhei. Todos do órgão participam do grupo. Eu queria fazer uma retificação, senhor presidente. Não é Do oficial? Pois não. as vênias, não é os interessados, os que tiverem disponibilidade. Eu até expliquei do desembargador Maria Laura que, embora não tendo comparecido, O doutor tive uma Emerson não reunião no pôde. mesmo horário, né? As questões de TI, etc. Foi mesmo. Mas, assim que recebi todos os slides e todas as explicações, eu fiz E ela questão mandou de para todos do imprimir, órgão. estudar um a um, comparativamente com tudo que foi exposto aqui. Ela encaminhou para os e-mails de todos os desembargadores sim, do ela órgão mandou, os slides que ela preparou para essa reunião. Lá no E uma gabinete, outra coisa mas- importante, importante não exatamente, mas uma coisa interessante e que foi bom que Vossa Excelência tivesse pedido vista, e esses esclarecimentos prestados dessa maneira, é que a visualização dessa matéria nos slides é uma coisa... É muito no diferente. processo, É muito diferente. E Eu já tinha visto. A cada slide ela Isso, faz uma exposição. explicava. Eu já tinha Então, visto ficou lá a muito tranquilo. exposição de pontos centrais, lá no gabinete, lá no projetor que tem lá. E a diferença é muito grande. E ela foi muito solícita, foi no dia que a maioria achou que poderia ser, Sim. e foi lá, nós chegamos, estava tudo preparadinho lá no 8º andar, e, enfim, tudo preparado para nos atender, esclarecer todas as dúvidas de quem tivesse. Pois não. Muito bem, então posso proclamar que, enfim, foi aprovada a revisão proposta, né, Isso. e atualização Exatamente. do plano de TRT por unanimidade. Muito bem. Matéria seguinte, Theo. Item 2, MA 630/2019, suspensão de funcionamento de foro e vara do trabalho. Todos de acordo? De acordo. Item 3, MA 631/2019, referendar designação de juiz do trabalho para exercício cumulativo de jurisdição. Todos de acordo? Todos de acordo? Sim. Aprovado.
Item 4, MA 653/2019, remoção, promoção global, edital 5 de 2019. Presidente, Sim, esse pois não, processo Maria me Laura. chamou muita atenção. Sim. Pelo seguinte, é um processo com 400 e tantas páginas. Eu não vou dizer que eu li todas as páginas, porque não li, não. Mas fui naquelas que eu achei que eram fundamentais para que eu votasse esse processo. É um processo de promoção e de remoção. Eu tive que reler... Global. Tive que reler a instrução 106 para me lembrar dos critérios, sabe, disso. E também não fiquei muito preocupado com as da escola judicial, com as certidões da escola judicial, mas fiquei muito preocupado com as da corregedoria. E aí eu até pedi que imprimisse as da corregedoria, se bem que no despacho da SGP, que ela encaminha a matéria para Vossa Excelência, ela já coloca ali as pessoas, os juízes que estão com processo em atraso, aqueles que estão com processo pedido de providência em andamento, com correição parcial em andamento. E aí eu fui olhar isso, sabe? E eu acho que esse critério que a gente tem adotado aqui no tribunal, mais uma vez eu me convenci disso, de ficar só olhando a antiguidade para tudo, para remoção, para promoção, é uma coisa que, a cada dia que passa, funciona menos. Se antes era muito bom e funcionava, porque talvez a jurisdição fosse toda igual, todo mundo tinha a mesma situação, mas não é isso que se observa hoje. Então, eu, sinceramente, fiquei preocupadíssima com a quantidade de juiz que está pleiteando remoção e promoção, que está com pendência na corregedoria. E olha que nós já se sabe que os prazos são elastecidos, os prazos são enormes. Não há mais aquele prazo curto que todo mundo era acostumado aqui na terceira região, de dar encerrou 10 dias para dar sentença, depois da instrução. Que quando a jurisdição era excelência, então, e mesmo assim, a gente vê que eles não estão se preocupando tanto. Por quê? Eu acredito. Um dia eu estava até conversando isso aqui com o doutor Emília. Eles sabem que na hora do pedido de remoção, que na hora do pedido de promoção, isso nada vai ser considerado na prática. Eles sabem que vai ser a listinha da antiguidade que vai ser considerada. Isso está acontecendo e eu me permito falar isso, porque isso eu já estou observando há muito tempo, desde que eu estive na presidência. Isso, nós é que estamos causando isso. Se a gente fecha o olho para isso, eles não têm incentivo. Assim, depois daquela manifestação do juiz Rogério, na despedida dele, eu ainda comentei com o Rogério. Comigo. E com você também, né? E com o Rogério. É por isso que acontece isso. Eles sabem assim, olha, eu conduzo a minha vara do jeito que eu quero. Independente da corregedoria, independente da lei, independente dos princípios, porque na hora que eu pedir uma promoção, o tribunal vai considerar a antiguidade, é isso e aquilo. Então, está vendo essa listinha aqui que mandou, dessa listinha aqui, que veio dos promovidos, seja por merecimento, principalmente por merecimento. Eu não posso, eu vou me permitir ficar vencida e não remover nem promover nenhum daqueles juízes que estão citados nessas certidões aqui, ó, de folhas. Tem uma certidão da corregedoria. Aqui, eu tenho uma certidão mais atualizada, de ontem. De ontem? Ah, bom, essa eu não olhei, eu olhei a do processo. As que estão mencionadas no despacho da Ludmila. Eu ia levantar essa questão, já tinha até... Nós conversamos a respeito. Eu prefiro, porque então, a corregedoria esperar o voto do corregedor. Você tem razão, porque na certidão que aí está, chama a atenção o fato de que são muitas as pendências. São muitas. Agora, eu conversei com o desembargador Fernando Rios sobre isso, porque se tentar atualizar todo dia, até o dia de hoje, vai sempre ficar pendente. Mudando o quadro. Mudando, exatamente. Então, conversamos claramente sobre isso, o desembargador Fernando Rios e eu,
Não foi agora, não. Já semana passada, né? Passada, é. Quando estávamos fora, os fomos dois. ao Colé Precoce. Eu falei só, estou porque nessas preocupado. ocasiões tem mais A oportunidade. Corregedoria tem esse dado mais atualizado. Então, o desembargador Fernando Ruiz falou, eu vou levar a certidão atualizada. Então, eu vou E eu aí vou me guardar o tranquilizou voto também. corregedor. Me tranquilizou. Agora que Vossa Para Excelência poder proferir meu voto. tem razão, Esses sim, que com têm tendência, com esses eu dados não vou- que estão... Eu não vou votar nem pela promoção e nem pela remoção. De todos os que tiverem essas pendências. Mas eu vou aguardar a certidão atualizada da Corregedoria. O que eu queria colocar antes é o seguinte, a questão de tal monta que eu acho que esse órgão Isso eu tenho aqui. especial Deixa eu imprimir. deveria estabelecer primeiro certas premissas. Isso, Porque tem gente, assim, 2 sentenças pendentes. isso. E tem gente com 10. Então, fica uma coisa que a gente... e outra coisa, porque o procedimento em andamento não impede, a rigor, por lei, não impede nem a promoção, Isso eu tenho. nem a remoção. Mas é um dado negativo, segundo a o resolução. órgão especial pode entender que é um ponto negativo. Não, Aí a própria resolução fala. É questão de administração da justiça, da jurisdição. A própria resolução fala. porque a resolução Então, tem como requisito. Nós temos situações aqui variadas, né? Então, por exemplo, está artigo pendente, 9º. tá pendente um expediente lá na Corregedoria. Às vezes é um PP, um pedido de providência. Não é uma coisa grave, não é? Agora, tem um de remoção que tem um PAD, né? Já passou aqui pelo Pleno, abriu o PAD, está com o relator. Mas também isso não obsta não obsta a remoção. No caso dele é remoção. Não obsta. Eu acho que... Né? Então, eu acho que a gente tem que estabelecer essas premissas, porque é uma decisão administrativa do órgão colegiado, que é o órgão especial. Não, e depois isso, eu acho que a gente pode mesmo, porque pela lista de antiguidade aqui, nem todos requereram. Agora, nem todos requereram nem remoção, nem promoção. Agora, eu Vários aqui da conversei- lista, eles eu preferiram conversei. não pleitear. Por que razão, não se sabe. Pode ser por razão pessoal, não querem continuar substitutos, pode ser também que... Não, esses são os que candidataram. Entre os candidatos. Agora- Quer dizer que não é uma coisa que a gente tem que observar essa lista. Não, mas a questão é o seguinte, eu conversei com a secretária-geral da presidência, Ludmila, exatamente em torno dessa questão, tanto da remoção como da promoção. Se o órgão especial for indeferir alguma, vai ter que abrir toda a roda outra vez. Ué, mas... Aí é uma Porque há uma- consequência não, natural. Não é um problema, eu estou só colocando Eu isso. acho que é natural. A gente teria que, então, fazer, se for o caso, os vetos e encaminhar para a Secretaria-Geral da Presidência para ela reabrir aquelas que ficaram sem preenchimento. Pois é. Porque aí há uma... né? Eu acho que Como isso esse é uma coisa pra processo é um ser processo que foi feito para agilizar, eles têm um prazo lá, então eles fazem aquelas opções dentro daquele prazo e eles já acompanham o placar. Pois é, e é Eles já bom que as E aí, pessoas que têm se pendência nem se se um dali candidatem. Não, mas é eles já retirado, contam hoje que não vai haver nenhum tipo de tem que indeferimento. reabrir, que às vezes tem um outro mais Eles já antigo. contam hoje que não vai haver Eles já nenhum tipo contam de que não vai indeferimento. haver. não, Primeira isso é- vez que isso eu houver já um falei para o indeferimento e presidente. esse tipo de Pode, isso é avaliação for impossível feita, isso. Falei, porque presidente. se nem procedimento, nem PAD, nada tiver... Nada, aqui tiver não peso nenhum, tá vindo sinceramente, causou até um mal-estar. Eu acho, sabe, Pra esse dizer negócio o mínimo. incomoda a gente. Isso Pra dizer o incomoda. mínimo. Incomoda. Eu acho que o próprio juiz já deveria não pleitear. Se ele está com pendência, ele já não deveria nem Mas pleitear. se até o momento isso não foi diferencial e nem Pois impactou... Mas isso ele é só vai falado, ficam falando, Senhor presidente. falando e falando. E ninguém leva isso a sério. Desembargador Sérgio. Senhor presidente, eu li esse processo, eu Qual fiquei a com a folha, dúvida. Maria Laura, por favor, qual a folha? Oi? A folha As folhas. da certidão? Ó, a da Ludmila é Mas aquela essa é da despacho época. final, né? Agora, as certidões todas que estão aqui, que eu imprimi até, é 66 a 68, 82 a 83,
126, 137. São essas que eu imprimi para trazer, para ficar mais fácil, para não ter que abrir processo aqui na hora. E voltei na resolução 106, porque realmente, para que ela existe? Eu só uso em todo o processo de promoção. Não, pois é, mas porque você vê, o artigo 9º aqui da resolução 106, ele fala, né, que na avaliação de adequação de conduta do Código de Ética serão considerados negativamente eventual processo. Eventual processo. A norma, vamos deixar isso bastante assente, que esta norma que a desembargadora Maria Laura se refere é categórica. Não é? Então... Não, e antes... Agora, ser categórica não significa que não possa ser, é claro, compreendida à luz do caso concreto. O desembargador Fernando Rios mesmo levantou ali a seguinte situação. Pode haver um pedido de providência e a matéria não ter relevância, não ter significado, não ser impeditiva. Agora, a regra é esta, a regra é, nesse sentido, não sei se categórica é a melhor palavra, mas é uma regra de tipicidade, se quiser usar lá do direito penal, tipicidade cerrada. Ela diz isso, até eventualmente. Eventual, né, Maria Laura? Eventual. Eventual, quer dizer, eventual. Não é questão de depois de quer dizer, que não seja ordinariamente, que seja, basta que haja um atraso. Basta uma. Pode ser muito rigor, mas é a norma. É a norma. Presidente, Desembargador Sérgio. Pois não, desembargadora Denise, só um minutinho, o desembargador Sérgio já tinha pedido ali. Desembargador Sérgio, Não, mas depois pode falar, desembargador Denise, eu faço por favor. questão, depois eu falo. Obrigada. Eu pondero o seguinte, porque na época em que nós estivemos na corregedoria, nós vimos que havia muito erro de lançamento Mas agora não tem. do prazo, da entrega, né, das sentenças prontas. Então, muitas vezes, nós mandávamos para o juiz um ofício dizendo que ele estava com tanta sentença em atraso, aí ele vinha e demonstrava que, na verdade, ele devolveu no prazo, mas o sistema, aquilo não foi lançado, ele entregou na vara, e a vara não lançou, e o sistema ficou pendente com aquilo. Então, isso não é um caso. Inclusive, nós fazíamos um item na ata de correição alertando a todos para que prestassem atenção nessa questão do sistema, de lançar corretamente no sistema. Não só as sentenças, mas tudo, todos os atos de uma vara. Então, nós enfrentamos isso, porque às vezes a gente pode dizer, olha, fulano está com 3 processos em atraso, e, na verdade, os processos foram devolvidos corretamente, mas estão pendentes por um erro do sistema, ou de uma falta de lançamento lá por descuido da vara. Tem isso tudo. Mas ele administra a vara. Pois é, mas descuido da vara é dele. Pois descuido é dele tudo bem, mesmo. mas nem sempre isso é algo que é aferível, assim, com tranquilidade. Entendeu? Então, ou o juiz tem que ficar em cima daquilo o dia inteiro, ele mesmo tem que fazer pessoalmente, porque a gente sabe como que é o negócio uma vara. No PJE, então, eu não acho que isso é... Bom, existe essa problemática. Agora, parece que a nossa norma, ela é tranquila, no sentido de que o juiz deve estar em dia com as suas sentenças e tudo para poder ser promovido e removido. Né? A nossa norma é nesse sentido. Então, eu acho que, agora, colher de surpresa também, se o órgão nunca exigiu isso. Agora de repente, da noite para o dia, passa a exigir colhe de surpresa. Então, nós façamos um expediente alertando para que, da próxima vez, não será relevado nada. Ou como disse o corregedor Fernando, as premissas serão estabelecidas. Pode até estabelecer outras além dessas, né? Porque essas são as mínimas. Eu falei para as premissas serem estabelecidas e já decididas aqui hoje. Agora, colher de surpresa. Surpresa? O juiz está em dia e cumprir a lei? Ué, o que é isso? Precisa disso. Todo mundo sabe disso. Pois é, mas tudo bem. Então, vamos ouvir agora o desembargador Sérgio, para depois a gente...
Na minha saber como época, encaminha a questão, porque há uma matéria, Eu há fui- não vou dizer objeção, mas há, quando nada há porque o uma... tribunal recusou prestigiar quem a tem remoção dia. da Marinha Perpétua. Então vamos ouvir o desembargador Sérgio. Vamos prestigiar quem tem dia. Se tiver que abrir os processos, ou ter edital, abra. Desembargador Sérgio. Posso falar? Senhor presidente, eu fiquei com dificuldade aqui, quando fui analisar esse processo, porque, de fato, o relatório que tem aqui informa que vários juízes estão constam sentença pendente além do prazo legal. E outros que respondem, que tramitam na correção parcial em face de alguns magistrados e ainda um PAD em relação a um determinado magistrado. Pois bem, só que, lendo a resolução que trata dessa questão, que é a resolução do CJT 106, o que a resolução diz? São condições para concorrer, artigo 3º, para concorrer à promoção e ao acesso aos tribunais por merecimento. Vem aqui. 3. Não retenção injustificada de autos além do prazo legal. 4. Não haver o juiz sido punido nos últimos 12 meses em processo disciplinar com pena igual aos períodos de censura. Pois bem, com a devida vênia, e me perdoe a corregedoria, no relatório da corregedoria apresentado, ele fala vem a estatística de cada magistrado, mas ele não fala se essa sentença que está além do prazo se é justificada ou não. Sim. Porque ele pode estar com a sentença além do prazo. Não há espaço. Só permitido. Ele nunca justifica. Permite. Não Concluir? precisa, O que a resolução fala é o seguinte: retenção injustificada. Injustificada. É isso que está na resolução. Ou seja, um juiz pode estar com sentença além do prazo, e ela sendo, se houver justificativa razoável para isso, quinteto razoável, ele não fica prejudicado de concorrer aqui no critério de merecimento. Então, o critério, a lei fala, não é só estar em atraso. Gente, vamos ouvir o desembargador. Tem que estar injustificado. A corregedoria, quando ela apresenta essa questão, ela não informa se foi justificado ou não esse atraso. É um dificultador para nós votarmos isso, com todo respeito. Porque aqui teria que, no mínimo, a corregedoria notificá-lo, falar, olha, está isso, qual é o justificativo para isso? Tem ou não tem? Porque aí nós levaríamos em consideração, por exemplo, né, um caso em tese, né, está lá, está faltando vários servidores na vara. Como é que o juiz vai trabalhar? Quer dizer, a gente tem que olhar esse lado, quer dizer, tem que verificar... Hoje, no PJE? Só um minutinho, doutor Fernando, eu queria explicar. Eu estou dizendo o seguinte, o que a resolução trata é de sentença, retenção injustificada. Eu não tenho, com o parecer da Procuradoria apresentada aqui, se ela é justificada ou é injustificada, data máxima venda. Segunda questão, é a questão de ser punido ou não. Aqui informa que tramita correção parcial. Pelo que eu entendi da leitura aqui, não tem nenhuma punição, só tramitação. Agora, se tem punição, tem que ter sido informado. Por quê? Porque se tiver punição, essas que estão dispostas aqui, ele não pode concorrer, e nós não podemos votar para concorrer. Então, me parece, salvo melhor juízo, que me perdoe a corregedoria, e respeitosamente, que o parecer nesse aspecto é a não ser que o corregedoria não deu parecer nenhum. Tem aqui, Só informou data. tem certidão. Tem certidão. Só isso, seca. Pois é, mas tem que ser... Secretaria da Corregedoria. E Pois é, mas vamos deixar ele... Vamos deixar em tramitação. Tá bom, vamos deixar o desembargador Fernando, vamos deixar o desembargador Sérgio acabar, porque senão... Não, eu estou dizendo, porque senão a gente vai navegar isso uma premissa falsa. Pois é, mas vamos esperar. O que eu falei aqui desde o princípio, em tramitação. E o que obsta à promoção é a decisão punitiva. Então, eu fiz essa ressalva aqui no início. Isso aí é uma mera informação. Se algum desembargador achar que isso é relevante para ele recusar porque há alguma coisa que está na normativa, nos normativos, e há alguma coisa que é discricionário. Eu posso entender que um juiz que tem 5 pedidos de providência contra ele
embora não haja decisão, mas que está em tramitação, que eu Pois é, devo então, recusar ele para promoção. Tá bom. Mas Isso aí é de cada um. Pois é, só um Eu minutinho. voto de Desembargador cada um. Sérgio, você Não, já desculpa, concluiu? doutor. Vai Não, Não concluir? conclui não, senhor presidente. Eu estou Pois esperando. é, eu só estou pra acertar tentando isso. que Vossa Excelência conclua. É o que o doutor Fernando, coloca. esperar um pouquinho, Nós depois você conhecemos fala. o procedimento da Corregedoria. O que eu estou dizendo, tem uma certidão folhas 357 nesse processo, informa, não tem Mas não é parecido. tramitação contra correção contra fulano. Me tem, tramita o pedido de providência contra o juiz, tais. Ponto. Ok, está tramitando. Eu não sei que pé que está tramitando. Faltou nessa certidão, salvo melhor juízo, para efeito da resolução 16, esclarecimento. Esclareço que não estão concluídos, não houve nenhuma punição até o presente momento. Ou o relator, o juiz tal, teve a punição X. Aparentemente não teve punição nenhuma. Porque, como está em tramitação... Eu estou mais preocupada Como com está em o tramitação, prazo. eu estou falando em relação ao procedimento disciplinar. Ok. Então, isso aqui, pelo que eu estou entendendo, que como compete ao pleno do tribunal prazo? aplicar O prazo também tem penalidade, e até então nós não julgamos nenhum desses procedimentos, eu particularmente concluo que até então ninguém foi punido. Então, pela punição, não temos como colocar, porque a resolução exige que tenha havido a punição. E pelo que nós conhecemos de pleno aqui, em relação a nenhum deles, ainda não tem nenhuma punição. Não, isso não tem Por nenhum, isso é não. que, Não, isso é o fim. Por isso é que eu estou 20 dizendo. anos de Agora, a direito, primeira não tem parte, senhor nenhum punido. presidente, Sim. ela está prejudicada, porque aqui fala retenção injustificada. Isso. Aqui eu não sei se ela está justificada ou não. Porque se entender que, ela não, que a retenção não está justificada, nós efetivamente vamos ter que penso eu, que não temos como aprovar. Tá bem. Se Então é o tiver seguinte, antes justificado, da gente, palavra, antes só um Presidente, minuto, pela agora eu ordem. estou com a palavra. Não, Só um porque a minutinho. corregedoria foi depois citada. não, Ah, tá, então tira o processo, eu não vou votar também, não. Espera Não aí, quero desembargador. participar disso, não. Espera aí, desembargador. Dá um minutinho para tentar ordenar aqui. ele citou Vocês querem a corregedoria. palavra, então tem a palavra. Pode falar o que Ele quiser. citou a corregedoria 30 vezes. Sim, porque se for ficar assim, não posso falar. nós estamos tratando de um diálogo aqui entre nós, cada qual votando. Isso é um processo dialético. É claro que o desembargador Sérgio, ao falar da certidão da corregedoria, que não é parecer, evidentemente, mas citou a corregedoria. Todos os demais vão ter que fazer a mesma coisa. A própria desembargadora Maria Laura, quando levantou a questão, disse claramente, eu estou preocupado com o aspecto ligado à corregedoria, porque eu tenho em mãos uma certidão da Secretaria-Geral da Presidência, me atestando aqui diversos atrasos, todos eles reiterados, etc. Aí eu falei, mas o desembargador Fernando e eu já conversamos, ele vai... Aí ela falou, então eu vou esperar a manifestação. Trazer uma certidão Agora, atualizada. se cada um que for Isso é votar, eu sei, mas é o que eu quero dizer o seguinte, vocês então ficam com a palavra, mas se eu for... Todo momento que um for votar e não puder fazer uma referência ao fato, então ninguém vota. Isso está tudo imbricado, Fernando. É Mas isso, Fernando. eu posso falar o que eu queria claro falar? que pode. O que eu Tá, queria papai, dizer é o depois eu seguinte. quero falar também. Pois é, mas o que eu queria dizer é o seguinte, então eu devolvo tudo à presidência. Mas eu Porque não esse é um cuido do processo problema da da- presidência. Não, Isso não é um cara. processo da corregedoria. Não, E espera, quem me mas- pediu mas essas sem a certidões foi a corregedoria- secretária-geral da presidência. Claro, porque o Aliás, procedimento ela é pediu esse. diretamente ao secretário da corregedoria. Pois Então, é, eu não tenho desembargador. responsabilidade sobre isso, não. Mas então como é que fica? Quem fala sobre o atraso de processo? Isso é o sistema. É a certidão. Basta a gente Eu basta dei a consultar o certidão. sistema para saber. Eu Não dei a precisava nem de certidão da corregedoria. Que seja, mas a corregedoria tem que entrar. E olha, eu quero dizer o seguinte, em resumo. No processo É preciso que nos fixemos. Eu peço atenção dos colegas de Barra do Cesso, inclusive porque eu vou falar a respeito da sua intervenção. Perfeitamente. Nós devemos nos fixar na resolução, mas nós temos, eventualmente, um problema. Eu incorro nele também. Antes de fixarmos na resolução, que nós temos essa cultura burocrática das resoluções, dos normativos, e esse arrastão que vai percorrendo todas as esferas do direito. E nós o empobrecemos cada vez mais. Então, vamos tentar manter o nível do direito. O nível é o seguinte, antes de falarmos da resolução, temos a Constituição da República. Parece que ela deve ser tomada em conta em ordem de relevância, não é? Para efeito de decidirmos esta matéria, ou não. Porque se o órgão especial disser para mim que não, eu encerro o assunto mesmo. O artigo 93, de vez em quando é bom ler a Constituição. O artigo 93, inciso 2 da Constituição, fala de promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. Não percamos de vista, jamais, que o legislador da Constituição, quando trata do Poder Judiciário e do Ministério Público,
sempre o faz tendo como modelo de racionalidade, e aí sim, modelo normativo, o sistema de justiça dos Estados. Porque é com este que o judiciário brasileiro nasceu. Basta dizer o nome, juiz de direito. Precisa dizer mais alguma coisa? Tribunal de Justiça. Depois vieram as especificações. Os elementos históricos nos trouxeram tantas outras. Então, o que fazemos nós, os demais membros? Não é simetria, não, negócio de simetria. Simetria é outra coisa. É preciso estudar isso um pouco. Por aplicação absolutamente necessária, a gente vai à Constituição e faz adequações que as especificações do Poder Judiciário, que o sistema de justiça nos impõe, nos conduzem a fazer. É o que dizia o Benjamin Cardoso, juiz da Suprema Corte americana. Quando a norma entra no mundo jurídico, inclusive a Constituição, no sistema de civil law, ela já encontra um arsenal pronto de conceitos. Não precisa do legislador ficar procurando os conceitos, não. Então, é fácil fazer essa adequação da norma que, eventualmente, tome como modelo o judiciário do Estado e se aplica a nós. É isso. Agora, ela diz, então, quais são os requisitos. Vou saltar todos e vou lá na linha E. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. É preciso dizer isto. É injustificado. A retenção dos autos por fulano de tal, seja quem for, inclusive, se for com o desembargador, não será aqui na Corregedoria, mas será lá em Brasília, no TST, é injustificada. É preciso tomar em conta, concordando ou não com a ponderação que o desembargador Sérgio fez, é preciso tomar em conta que a Constituição fala isto. E mais, no inciso 8, a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber, digo eu, no que couber para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral não tem quadros próprios. Para a Justiça Militar, das auditorias, no que couber, isto se aplica, no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Ela criou uma correspondência entre promoção e remoção para esse efeito. Agora, retiver autos injustificadamente não pode, mas tem que ser injustificadamente. Porque, como Vossa Excelência mesmo disse, e Vossa Excelência sabe do que está falando, Vossa Excelência sabe mesmo, falou assim, olha, pode perfeitamente estar lá fora do prazo e ter uma justificativa para estar. É isto. É isso. Não é? Que a desembargadora Denise também levantou, ela que foi corregedora, levantou essa questão. Então, o problema existe. Eu queria fazer essa ponderação pelo seguinte, eu não tenho como, Fernando, você sabe disso, fazer o papel da corregedoria. Esse papel da corregedoria. E Vossa Excelência está fazendo muito bem. Antes que me objete, achando que eu estou fazendo alguma crítica, eu não estou, pelo contrário, eu preciso da sua colaboração, é claro. E sem ela não dá para fazer esse processo. Presidente, quem votou aqui falando que não ia aceitar esse que tem atraso, foi a desembargadora Maria Laura. Mas ela guardou o voto. Eu dei presidente, mas foi pedido. Presidente, mas sabe o que eu acho? Pela ordem, eu acho o seguinte. Retire os autos de pauta. Sim. Volte para a presidência e peça um prazo de justificativa. Porque quem tem que justificar não é a corregedoria, não, hein, presidente? Eu faço ofício para os juízes determinando a justificativa. Não, mas eu acho, presidente, agora, no prazo de 5 dias. Agora, o que eu não posso... Sim, vamos deliberar sobre isso. A Secretaria-Geral da Presidência me pediu certidão dos processos em atraso. Isso. Certidão de quem tem procedimento. Eu fiz a certidão, pura e seca. Mas desse jeito nós precisamos... Eu acho que o juiz que está em atraso... Ele que tem que justificar. É claro que sim. Ele que tem. Porque claro, o normal está em dia. Mas aí eu volto lá, o que o desembargador Sérgio falou... Se não está em dia, ele tem razão. Eu concordo. Ele tem que fazer essa justificajustificativa para a corregedoria, porque é ela
quem fiscaliza a exação ou não da prestação jurisdicional, fazer para a Corregedoria, Agora, quem tem que e a justificar Corregedoria é o juiz. considerar justificado ou não. A Corregedoria E tem esse, que justificar. Maria Laura, espera só um minutinho. E esse crivo final tem que ser nosso, do órgão especial. Claro. A Corregedoria vai Eu tô trazer e vai completamente dizer. de acordo. Agora, eu estou dizendo o seguinte, é preciso considerar que a matriz genealógica do problema é a Constituição. E lá está dito que quem retiver autos injustificadamente não pode ser promovido e nem removido. Nem removido. Mas eu Agora, faço a leitura o processo está ele teria completo, justificado. aí eu volto no desembargador Sérgio. O processo está completo, então ele não está. Essas discussões todas, por mais veementes que a gente seja, e eventualmente somos apaixonados que estamos pelo cumprimento do nosso dever, antes de tudo. É importante isso é que esclarece. Não obstante isso, é importantíssimo, porque este processo que está aqui, eu não vou dizer que é cópia, mas é rigorosamente semelhante, com alguma adaptação, talvez, ao que se vem fazendo. É assim que se vem fazendo. Mas agora surgiu o levantamento do problema quando Vossa Excelência, muito criteriosamente, fez a certidão, mas levantou mas não levantou o problema, porque a Maria Laura levantou, mas levantaria o problema se tivesse votado antes. É isto. O que eu quero dizer, presidente, quando eu falei aqui... Espera aí só um minutinho, o só órgão para especial teria terminar. que... Agora, transferir isso para a presidência não tem jeito. discutir as premissas. Não. É porque ficou se falando que a Corregedoria deu parecer, nós não deu parecer. Não deu parecer. A Corregedoria tinha que constar isso da certidão. Não tinha que constar isso da certidão, porque quem pediu a certidão não pediu com esse detalhe. Não, e eu acho que quem tem que justificar é o juiz. Se o juiz tem processo em atraso, ele que teria que apresentar, então, a justificativa para todos os processos dele que tivesse atrasado, independente da Corregedoria cobrar. Eu, como juiz, de carreira, nunca pleiteei nada se eu não tivesse em dia. Tá certo. Sim, é E claro. fez Falar bem, que eu já e fez tive, bem. eu já tive atraso. Todo mundo Mas tem. eu não ia pedir uma remoção estando em atraso. Claro. Eu também não. Desembargador Emerson Lage. Vou ouvir agora, quem tiver com a palavra. Nós estamos discutindo, a resolução ela não desatende ao que Vossa Excelência disse a respeito da Constituição Federal. De certa forma, ela tem sido, me perdoe, o meu ponto de vista a respeito, negligenciada há muito tempo nesse regional. Em todas as promoções, a Constituição, a resolução 106. A resolução 106. Faço, meus votos são chatos, eu analiso, faço. Não, pelo contrário, os seus votos são importantes. Agora aqui, acho que eu tenho direito de falar. Porque até já virei objeto de uma certa crítica sobre meus votos a respeito de aplicar a resolução. Já li todos os estudos, inclusive da resolução, das associações de magistratura, que são contra a resolução, porque acham que ela atua contra a independência da magistratura e uma série de outras críticas que se faz. De certa forma, me sinto um pouco pai dessa resolução, porque na época que fui tentar, pela primeira vez, ser promovido para esse tribunal, quando protocolei meu requerimento, no sentido de ser candidato à promoção neste tribunal, quem estava lá na Secretaria da Presidência virou para mim: doutor, o senhor que não visite cada gabinete para o senhor se apresentar, para o senhor ser promovido, que o senhor vai ver se o senhor vai ganhar algum voto nesse tribunal. Ou seja, o mérito nenhum haveria naquela disposição. Então, eu atuei mesmo, até para que se criasse norma. Na época, eu tinha uma certa atuação mais veemente em termos associativos. Hoje eu já perdi um pouco esse embalo, não atuo mais. Mas para resumir, mas para resumir um pouco, a resolução, além de todos esses critérios que reafirmam o que está na Constituição e absorve, de certa forma, todos os princípios e todas as diretrizes que o artigo 93 da Constituição Federal traz, né, e comum do pensamento de Vossa Excelência, que uma norma chega, ela já encontra tudo pronto, né? Mas ela traz e sedimenta o que está lá e dá procedimentos para aplicação ou para a eficácia do artigo 93. E nós não podemos esquecer do artigo 13 da resolução. A Corregedoria, ela fornece uma certidão e diz: o juiz A, B, C, D tem problema com os autos retidos. E o artigo 13, vou lê-lo: finalizado o processo de levantamento de dados dos magistrados inscritos,
serão eles notificados para tomar ciência das informações relativas a todos os concorrentes, facultando-lhes a impugnação no prazo não inferior a 5 dias, com direito à revisão pelo mesmo órgão que examinar a promoção e na mesma sessão. E isso foi feito. Alguém veio no processo e justificou aquilo que estava constando naquela certidão? Ninguém se manifestou. Mas não tem, eles não Ou se seja, preocupam, não. tem o partido pressuposto, e a certidão tem fé pública. Tem fé pública? Ela consta que há autos retidos, e se ninguém explicou por que estão retidos, estão injustificadamente retidos. Simples. A resolução traz a resposta, né? Fim do prazo para impugnação aos registros, a informação será participada aos entregantes do órgão tribunal, ao qual seja afeta a matéria relativa às promoções, para decorridos 10 dias, possam os autos ser levados à primeira sessão. Os autos estão aptos para tanto é que vieram à sessão. Vista disso para eles. Viu? Está aqui, ofício circular. Está Dá aqui. sempre dá. Ofício circular. Não, você tem que dar. Ofício circular número. Ofício circular número SEGP número 18/2019, de 11 de outubro de 2019. Concedendo. Tendo em vista o processo de remoção, tal. E o disposto, considerando o disposto no artigo 13 da resolução, é muito claro o ofício. O ofício Né? é Cientifico, Vossa Excelência, que o aludido processo se encontra disponível na Secretaria-Geral da Presidência, contendo os dados dos magistrados inscritos interessados na promoção em tela, para a devida consulta de todos os recorrentes, sendo-lhes facultado, para tanto, o prazo de 5 dias para impugnação às informações constantes. Ninguém se manifestou. Está injustificado. Inclusive, era a hora também daqueles que não têm justificativa desistirem da promoção, da remoção. É o mais certo. Se eu não posso justificar o que eu não estou atendendo, então eu desisto. Não tem vários que nem candidataram? Não. Eu estou vendo ali na tribuna o juiz Flânio. Vossa Excelência quer a palavra? Fazer uso da palavra? Só para tentar uma Sim, colaboração, claro, Vossa Excelência tem a palavra. Eminente presidente, eminentes desembargadores e desembargadores, eminente representante do Ministério Público. Eu vou começar pelo final, pelo que o desembargador Emerson colocou. Porque, na verdade, a compreensão que se tem desta notificação aos magistrados é impugnar, de fato, as informações, como parece que está no ofício. Claro. Porém, na certidão não existe a informação de que os autos encontram-se em atraso injustificado. Não existe essa informação. Então o magistrado não teria que, efetivamente, impugnar absolutamente nada em relação a isso. Isso é um fato. A Corregedoria certificou que há autos em atraso, certamente o juiz reconhece isso. Agora, daí partir para que há algo injustificado, há, com todo respeito, uma distância muito grande. Eu gostaria de, dentro da fala da eminente desembargadora doutora Maria Laura, que, na verdade, faz parte de um processo histórico essa questão de atender-se à questão da antiguidade. E baseado nessa realidade histórica, o próprio regimento interno, no parágrafo 1 do artigo 80, o regimento interno do nosso tribunal dispõe que, havendo consenso entre os candidatos, o processo de promoção de juiz substituto para juiz titular de vara será simplificado. E esta é a razão de tudo isso. E a gente ouve aqui nas sessões, quando há o acesso de juiz titular de vara para o tribunal, manifestações de desembargadores no sentido da dificuldade de se fazer uma avaliação criteriosa em relação à atuação do magistrado, que já tem longos anos de atividade na magistratura. Então, assim, o que se tem de importante, aí agora, pegando a intervenção do presidente, que é isso mesmo, a Constituição de fato dispõe assim, e eu acho que nós devemos observar o ordenamento jurídico na sua plenitude e no seu devido alcance. E a Constituição ela se refere exclusivamente à promoção. Ela não cuida de remoção. Ela não cuida de remoção. Remoção também. E é interessante que a lei orgânica da Magistratura Nacional também prevê a impossibilidade de promoção. E aí, tudo bem que ela é anterior à Constituição Federal, mas esse era o sentido da época. Não poderia ser promovido por merecimento, o magistrado punido com a pena de censura ou remoção compulsória. E nada se disse, lá, já naquela época, nada se disse sobre a questão da remoção.
veio a resolução 135 do CNJ e avançou. Quer dizer, legislou sobre algo contrário à lei da Alemanha e contrário à Constituição Federal, e aí incluiu a questão da remoção, quando há penalidade de censura e remoção compulsória. Então, assim, o que é importante deixar claro é que, efetivamente, a remoção está fora, ela tem que estar fora dessa discussão. Não se trata efetivamente... Mas, doutor Flávio, a Constituição... iguala. Mas ela não alcança a remoção. Alcança. Mas está dito Alcança na norma. expressamente. A lei, Alcança eu li expressamente. aqui a Inciso norma. 8º. Sim, Inciso sim, 8º A. Oitavo, do faz artigo remissão 93, às letras A, B, C e E. Inciso 8º A. Olha do aqui, artigo 93 eu agora já expresso. perdi aqui. Só um minuto. Oitavo. Alguém 8º podia A, abrir aí? doutor. Abre aí, mano. Aberto. Aí, lê aí. Quer ver? doutor Vossa Excelência está com a palavra. posso ler? É só Eu pra... posso ler, doutor Flânio? lê aí, Pois por não. favor. Eu perdi aqui. É o artigo 93 da número Constituição, 8. inciso 8º. É. A remoção a pedido ou permuta atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E, do inciso ok. 2. Então, E o inciso 2 é o da promoção. Tá, então eu peço perdão, porque eu não quis induzir o tribunal. Não tem problema, mas de qualquer maneira é peço perdão apenas, não é para fazer uma objeção, mas fazer uma ponderação. A Constituição estabeleceu essa equiparação. Não, sim, pois é, eu peço Com a perdão emenda, pelo com a equívoco emenda de 2004. aqui. Ah, ok. Ok. Não, e eu acrescento que o ato de aprovar a remoção é um ato puramente administrativo. E o tribunal, qualquer desembargador, membro do órgão especial e o próprio órgão especial, pode recusar uma remoção por motivos Que não atende à Constituição. que não estão previstos na Constituição. Não. O desempenho dele não é bom, Não, isso aí- não é interessante para a administração Aí não. que se aprove essa remoção. Isso é conveniência administrativa. Que o mas tribunal aí pode- sabe. da Constituição Logicamente, tem que é motivar. Tem que justificar. Objetivamente, o prazo é um dado objetivo. E hoje, com o processo um eletrônico... dado objetivo com o processo eletrônico é mais objetivo. Ficou muito mais objetivo e fácil de se controlar. Um juiz hoje, ele pode diariamente consultar os prazos de todos os seus processos. Presidente com um Flânio, clique. É só pra concluir, sabe que uma presidente. coisa, eu sei, você está com a palavra, mas é uma ponderação que vale fazer para Vossa Excelência, daqui para a Matra, Associação de Juízes, e para todos nós. A promoção de juízes, seja para que instância for, ela é um ato de suma importância. Inclusive, em primeiro lugar, para o próprio magistrado. Seja por merecimento ou antiguidade, ela é um ato de culminância na carreira dele. Pode até não ser a última promoção dele, e ele pode, eventualmente, ainda galgar a última instância. Mas é um ato de extrema relevância. E aí a desembargadora Maria Laura, nas considerações que inicialmente fez, tocou nesse problema. Não exatamente dessa maneira, mas eu acho que também quis tocar nesse aspecto. É que nós precisamos, quando ela diz, bom, eu já sei que vou ser promovido, porque eu estou na posição de mais antigo, etc, etc. Nós nos compete uma imensa responsabilidade de caráter institucional de resgatar a importância deste ato, que é para a carreira, mas é para o tribunal também, em qualquer circunstância. Né? Eu penso que fazer essa ponderação, porque esse assunto não é um assunto... Ele é um assunto, digamos assim, que deve ser mediado, discutido, deliberado democraticamente, etc., nesse sentido de mediação corporativo nesse sentido, não é no sentido de pejorativo que essa palavra tem eventualmente. Mas é no sentido de que nós precisamos fazer disto um ato realmente concreto. Agora, que a Constituição estabeleceu o critério de não admitir promoção e remoção para o juiz que retiver, é a dicção da Constituição, que retiver os autos injustificadamente, e aí entra o problema que o desembargador Sérgio levantou. Nós podemos encontrar uma solução para isso aqui. Podemos, né? É esse o critério que ela estabelece. Mas Vossa Excelência pode concluir como achar. Não, assim, a ponderação, sabe que... Peraí, vamos ouvir o dentro que a doutor. doutora Maria Laura ponderou, assim, o critério de observar, ele pode, a Matra não quer retirar do tribunal, naturalmente. Nem pode. Nem pode. É Efetivamente, a análise do merecimento. Agora, tem que ser por exclusão.
Porque se porventura não apresentar nenhum outro magistrado, por exemplo, para a promoção, apresentar um único magistrado para o critério de promoção por merecimento, é claro que o tribunal vai avaliar se ele deve ou não ser promovido. Agora, se houve um consenso entre os candidatos, o tribunal vai avaliar se esse ou aquele candidato pode ou não ser promovido, e não comparar um candidato e outro para efeito de saber quem é que deve ser promovido por merecimento ou não. Essa que é a questão. Entendeu? Não, ninguém está querendo fazer isso, não, doutor Flávio. Esclarecendo a Vossa Excelência, eu digo o seguinte, não é isso que o tribunal pretende. É porque esse critério objetivo é maravilhoso. Eu acho esse placar maravilhoso, é uma coisa que facilitou, isso é muito bom e deve continuar sendo adotado. Só que as pessoas que querem se candidatar à remoção ou à promoção, elas devem se preocupar em ver se elas estão em condições de se candidatar. Se elas estão em condições, ótimo, elas se candidatam. Agora, se elas têm autos, eu estou só pegando o dado objetivo, autos atrasados, então, ela que procure justificar perante a corregedoria, porque se ela não justificar, o atraso é injustificado, Não, e isso impede. Agora, isso vai fazer com que se abra novo edital? Vai. Mas, então, eu acho que, no máximo, eu me preocupo com isso, não é por causa dos que estão com os processos em atraso. Me preocupa, sabe por quê? Porque isso está eu estou prejudicando. Se a gente começar a promover dessa maneira, eu estou prejudicando aqueles juízes que não têm autos em atraso, os que estão rigorosamente em dia, os que se preocupam em não cometer nenhum ato que vá levar um processo a ser aberto por advogado. Vários processos esses que foram abertos aqui, que estão correndo na corregedoria, o motivo é excesso de prazo. Então, eu acho assim... Eu quero beneficiar e eu quero prestigiar aqueles nossos que são a grande maioria, que estão em dia, que se preocupam com prazo, que mantêm a sua vara em dia, enfim, aqueles que cumprem a sua função na magistratura exemplarmente, como Vossa Excelência sempre cumpriu, como a grande maioria cumpre. Então, esses casos pontuais, a pessoa, então, ou ela justifica porque está assim, ou então ela desiste de ser promovida e ser removida. Ela desiste até que ela acerte a sua situação. Havia um servidor nosso aqui maravilhoso, que todo mundo queria que ele fosse juiz aqui, fez concurso no Rio. Nunca conseguiu uma remoção, por quê? Ele falou, não consigo me remover para Belo Horizonte. A minha vara é atrasada e a minha remoção jamais será deferida. E eu não dou conta de manter minha vara em dia. Então, eu desisto e continuo no Rio. Pronto. Fez bem. E eu só queria lembrar uma coisa, que até o mais antigo pode ser recusado. 2/3. Até o mais antigo pode. Mas vamos então, esperar. Há uma discricionariedade. Esperar o Flano terminar lá. É só, assim, não tem... Vocês continuam a palavra para... O doutor Fernando, ele até... sugeriu que se ouvisse, então, né, retirasse o pauta e ouvisse. O procedimento realmente é demorado. Eu queria só lembrar, e se fosse, porque, na verdade, encerrou, parece que o edital, em setembro. Quer dizer, a posse já estava prevista para dezembro. Nesse meio do caminho aí, pode ser que o juiz, ele, de fato, tenha condições de colocar em dia, no momento da posse, ele tenha condições. Mas, assim, porque já tem vários colegas já, né, se removendo do interior para a capital ou de uma cidade para outra e já está verificando, inclusive, questão de moradia. Então, isso precisaria ser decidido de uma forma mais célere para que ele defina a vida dele. É verdade. Vossa Excelência tem razão, isso cria expectativas, etc. Agora, o tribunal tem que cumprir da melhor maneira possível o procedimento e as atribuições que lhe competem. Eu penso que o desembargador Fernando Rios e o desembargador Márcio Vidigal estão conversando aqui a respeito de uma proposta de consenso que, eventualmente, o órgão especial, eu vou submeter ao órgão especial, possa aprovar. Se aprovar, talvez resolva-se e se possa também resolver o problema ainda na próxima sessão. Eu quero que eles ponham em dia. Pois não, vocês têm para lá. Agora, reiterar que respondam ao ofício, né? Ofício foi enviado. Vamos ver em que termos. A questão, parece que a questão já está muito bem. Fala no microfone. Para responder ao ofício, que eles esqueceram de acho que o microfone é que está meio... Não, está ligado. Parece que a questão está muito bem esclarecida.
quanto a todos os aspectos que envolvem a promoção e a remoção no caso concreto. Então, neste caso, a minha sugestão, aliás, cogitada pelo próprio desembargador Fernando, que é o corregedor, será retirar o processo de pauta, Adiar só, né? ou adiar para o próximo pleno, colher as justificativas, Reiterar o ofício. reiterar, quem quiser justifica, quem não quiser não justifica. Desiste. E deixar claro, talvez, desembargador, que esta reiteração está se fazendo para cumprimento específico do artigo tal da Constituição Federal, etc, etc, etc. Isso, que se trata Além de da uma deliberação do órgão especial. Isso, conforme deliberação do Sim, órgão mas especial. tem que definir se a corregedoria que A vai corregedoria. fazer isso, ou A o corregedoria. AGP. Não. A corregedoria, pelo princípio até de autoridade, o presidente não tem como entrar nisso. Foi aberto para responder o ofício de folhas tais. A deliberação do órgão especial, se for aprovada, inclusive reconhecendo o princípio de autoridade do corregedor e do órgão que ele representa, ficará esta corregedoria encarregada de expedir nos termos que Vossa Excelência achar por bem, para esse efeito. Aí os juízes vão ter que se dirigir a Vossa Excelência e apresentar. Porque, como disse o desembargador Emerson, salvo engano, o juiz tem que justificar. Ele recebeu lá a intimação. Não é da corregedoria, não? Desembargadora Denise. Senhor presidente, eu estou vendo aqui uns números de processos em atraso. Eu não sei se eu estou entendendo direito, porque tem aqui alguns juízes que têm pendentes em atraso 1.485, 1.518, 1.547. Não sei o que é também isso. acho. Por isso é que é Pois prudente. ele recebeu o ofício, então ele tem que querer questionar. Os senhores se lembram, a desembargadora Denise levantou esse problema e é um problema recorrente. Lembram-se da correição, né? Correição geral. Parece até o número de... Houve uma série de inconsistências, foi uma luta a corrigir, não tem jeito, aparece o Por problema. isso tem o prazo do ofício. Porque isso aqui não pode ser Ela não é gestão, senhor Então, presidente, fica mandando ofício todo mês. Todo mês. Regulariza O meu gabinete consulta a gestão vai do lado. toda de 15 em 15 dias. Mas aí eu Sai acho que resultado da o gestão, desembargador, vamos a corregedoria vai centralizar isso e vai resolver. algum dado Agora, o apelo do lógico, Flânio, a pessoa tem que do juiz saber Flânio, é um apelo que vai ser considerado, evidentemente, pelo próprio desembargador Fernando Rios e por nós, no sentido de agilizarmos e tentarmos resolver até no próximo pleno, em dezembro. Se for possível, né? Fazer todo empenho. Né? Porque aqueles juízes que acharem que não tem condição de se adequar à Constituição podem desistir, esperar a próxima oportunidade, quando a vara estiver melhor. Desembargadora Maria Lúcia. O máximo que eu vi aqui foi 20 Eu vou submeter ao órgão especial se está de acordo. Está? Nós estamos de acordo. Estão todos de acordo e tal, então está certo. Desembargador Maria Lúcia. São esses processos que estão em atraso. Quer dizer, não tem quantidade total, tem? Puta que pariu. Me desculpe, Abaixa o eu não estou microfone ouvindo. aí. Eu não estou ouvindo. Sinceramente. Microfone. Daqui das remoções a serem efetivadas, me parece que há uns 14 que estão em dia. Então, eu perguntaria se não seria o caso de nós deferirmos as remoções dos que estão em dia e deixarmos pendente apenas Mas o os que problema estão é em que atraso. a impressão que eu tenho é que isso é um sistema de tal maneira amarrado. Eu acho, né, Fernando? Eu acho que não tem jeito. Acho. Cadê o Flânio? Está sentado ali. O sistema é de tal maneira amarrado que não dá para fazer hoje uma parte. Eu creio que não dá, porque isso vai gerar consequências, não é? Esses vão continuar com o Presidente, seu direito Sim. assegurado. Desembargadora Juliana. Isso poderia, eu acho que se houvesse essa cisão, poderia haver prejuízo de pessoas que eventualmente estejam Isso. com o nome e não vão ter oportunidade de se justificar e deixariam de participar dessa remoção. E até o próprio nome mostra isso, global. Global. E pra todos. é um sistema muito prático. É de prático. fazer. Tem razão.
Então, desembargador Sérgio. Senhor presidente, só Os que queria, estão em dia não já vão ser finalizando, prejudicados. até me desculpar com o doutor Fernando Rios. Não, mas ele entendeu. Não, pois é, mas eu queria deixar aqui, porque eu falei aqui no início, e dizer que... Só tem que ser mais preciso. Não, pois é, doutor Fernando, eu estou aqui me desculpando, Vossa Excelência, né, porque eu fiz uma crítica aqui de natureza institucional. A questão de que me pareceu que a certidão, aparentemente, da forma que foi apresentada, ela não continha essa informação de se era justificado ou não, e eu entendi que isso é fundamental para resolvermos. O doutor Emerson acabou, por final, esclarecer, e nos ajudou em muito, de que houve uma expedição de ofício da presidência para os juízes para impugnação nos termos do artigo 13, né? E que é um pouco sucinta, mas que contempla. Então, eu só queria dizer, porque nós estamos terminando o Continuo Especial, para dizer do meu apreço pelo trabalho que a Corregedoria tem feito, com Vossa Excelência, com o doutor Rogério, e que eu tenho pela Corregedoria o maior apreço. Não houve aqui crítica de natureza pessoal, mas me pareceu, nesse caso específico, que poderia ser, mas não é que nada de natureza. Só para deixar claro, né, porque nós sabemos da dedicação de Vossa Excelência, do doutor Rogério, da Corregedoria desse tribunal preocupada com bons andamentos, só para deixar isso claro, né, porque se ficou algum mal entendido, que Vossa Excelência me desculpe. Não, era só porque... Era o Glauco. Só retificar mesmo os termos, não é parecer... Tá bom, era a certidão, Vossa Excelência tem razão. Muito bem. Não é emitida por mim, podemos... pela secretaria. Desembargador Emerson. Só uma sugestão, senhor Pois presidente. não. Em razão da fala do doutor Flânio, para não deixar qualquer dúvida, o ofício deveria, inclusive, inserir um termo lá dizendo assim, Vossa Excelência tem prazo de 5 dias para se manifestar, justificando eventuais dados contrários, alguma ou coisa. Desistir. Entendeu? Não desistir, Ou desistir do processo. Para não ter dúvida de que ele tem que justificar. De que ele tem que justificar. Tá. Porque isso Da aí vai maneira mudar. mais direta possível e tal. Bom, eu acho que a contribuição de todos é muito importante. Então, eu acho que posso proclamar... Desembargador Zé Murilo. Não, pode não? proclamar. Eu já estou querendo ir embora. É o seguinte, eu vou proclamar da seguinte maneira. O órgão especial, acolhendo a proposição da Corregedoria, adiou o processo para que o corregedor expeça ofício a todos os magistrados que tenham processos além do prazo para sentenciar e decidir, né, para proferir decisões. Mais ou menos esse raciocínio é esse. Despachos e decisões. Despachos e decisões que para justificá-los adequadamente nos termos do ofício que lhes será expedido pela Corregedoria. E aí vocês ficam livres para fazer o ofício que achar que cumpre melhor esse papel. E o que tem de sentença em atraso, além de não ser um ou dois, aqui tem 20. 2. Cara, nesse prazo aí, pode varar à noite, põe em dia. Se quiser. Se quiser, às vezes Agora, não para quer as mais ser próximas, promovido nem doutor removido. Fernando. Pode desistir, ficar mais Para as próximas, nós teremos que levar em continuar na consideração. zona de Seguinte, conforto. o camarada vai ter que estar em dia, no dia que ele pleitear. No dia. O certo é isso. E ele vai ter esse prazo de 5 dias só para justificar eventual engano que tenha indicado lá. É engano. Porque não é para ele botar em dia, não. Quer dizer, o dia que ele entrou hoje, tem que estar em dia. E esse prazo de 5 dias é para quê? Se caso há uma informação errada que ele está retendo alto, ele fala, não estou não, isso aí é errado. Só para isso. E Não pode é pra botar em dia, acontecer. não. Esse caso aqui hoje é excepcional. Os próximos já estou adiantando que não vai ter. Presidente, eu queria pedir autorização. Desembargador Juliano, claro, Pra- vocês pra- ficam inteiramente à vontade. Eu pra- sei que vocês tinham até eu não ia nem compromisso, participar tudo, do- claro. Te agradeço muito por Mas ter foi bom ter permanecido. ficado. Obrigada. Presidente, Obrigado. Quem tá pedindo? eu fico Desembargador vencido, Marlon. porque tal como o eminente desembargador Emerson relator, e eu já tinha falado isso aqui em passando com o doutor Sérgio, para mim o processo está instruído. É o que está aqui, acabou. É no momento de elaboração do processo, houve o prazo, concessão do prazo, são todos juízes, magistrados, etc. Não tem justificativo. Para mim, as informações que estão aqui são aptas para que nós tenhamos o convencimento de que há irregularidade daqueles juízes que estão aqui. Bom, Então, eu constar- peço vênia, eu pra fico ficar respeitosamente vencido. Mas aí eu vou, é melhor dizer que o desembargador Emerson ficou vencido porque não concordava com a abertura de prazo e sim para que se resolvesse o processo desde logo à luz dos elementos nele coligidos. Bom, e assim se decide.
Seguinte. Pois é, a partir de agora já sabe como é que é. Já sabe como é que é. Perdeu o prazo, está precluso mesmo, não adianta nem pensar. Isso é para evitar o elemento surpresa, eu acho. Para evitar o elemento surpresa. Acho que é bacana. É. Todo mundo já está sabendo. Não, mas eu continuo tendo. Exatamente. E vai valorizar, sabe, a promoção. Vai valorizar a promoção. Um dado muito importante na vida do tribunal e das pessoas, dos juízes. A promoção e a remoção também. Então vamos, Thelma. Item 5, Item MA 5. 660-2019, interessados, juiz Paulo Emílio Vilhena da Silva e juíza Cristiane de Oliveira Lansky. Permuta autorizar o processamento. Aqui é apenas para abertura do processo. De acordo. Estão de acordo? Unânime, portanto, a aprovação da abertura do processo. Tem mais alguma coisa? Não, né? Aí, mala a quantidade. Servidores, aposentadoria. Item 6. Eu próprio quero fazer aqui. Lamentavelmente. Pode ler aí os nomes. A Thelma vai ler. Item 6, aposentadorias dos servidores. Nilza das Chagas, Rosimere Bajeto Cardoso Pacheco, Maria do Espírito Santo de Oliveira, Raquel Chaves, Landial Moreira, Lina Maria Pinto Gonçalves Soares, Maria de Fátima Pimentel Zulato, Laís Faria de Oliveira, Eduardo José da Fonseca, Denise Vasconcelos Guimarães, Maria do Rosário Coelho, Antônio das Graças Silva, Lucimara Ferreira, Sandra Messias Soares, Débora Nunes Pedrosa, Santuza Correia Velar, Maria Alice de Almeida Peragalos, Rubens Antônio Giacomini, João Dornelles dos Santos Dias, Neide Nery Fernandes, Jussara Alves de Oliveira, Geraldo Camilo Souto Filho, Marisa Stanislau Moreira, Ângelo Araújo Ribeiro, Carlos Antônio Silva Soares, Ana Cristina Carvalho de Menezes, Farley Lamas, Marília Fernandes Pato Magalhães, Gilberto de Castro Lustosa, José Francisco Rodrigues, Maria José da Silva, Nilza da Silva Nogueira, Adriana de Moura Maia, Maria Isabel da Silva Maia Viana. Só um minutinho. Eu queria fazer aqui, é claro, vou submeter ao órgão especial, já são aposentadorias que se consumaram, na verdade, né, por ato administrativo, que se deve integrar por força de manifestação do egrégio órgão especial. E é sempre muito difícil para nós convivermos com essa realidade, cada dia mais puxada, mais difícil, mais complicada, dramática até, né, do ponto de vista interno, institucional, e também pela despedida dessas pessoas. Então, o registro da homenagem, do reconhecimento, se estende a todos os servidores, como sempre fazemos e como deixamos, todos nós, patenteado nas nossas manifestações. Agora, aqui eu queria fazer 2 registros, porque muitos dos servidores, alguns dos servidores, pelo menos, porque são muitos, não são poucos, né, numa sessão só, são várias aposentadorias, mas alguns desses servidores conhecem de perto, trabalham eventualmente com você. É o caso, por exemplo, de 2 delas. Uma é a Denise, da assessoria jurídica da presidência, que era lá coordenadora de uma das áreas, e a outra é a Ana Cristina Menezes, que era do Pleno, da Secretaria do Pleno do órgão especial, que todos nós conhecemos há longos anos. Então, eu quero prestar homenagem a ambas aqui, sucintamente, reconhecendo-lhes a importância do seu trabalho, a sua história, a sua colaboração, a sua devoção ao tribunal. A Ana Cristina Menezes, para além disto, da competência que todos reconhecemos e do trabalho muitíssimo importante que sempre nos prestou, eu tenho uma razão de ordem pessoal, inclusive, porque os meus pais já falecidos, né, meu pai há muitos anos, minha mãe há 5 anos, eram
Me desculpem tirar aqui o véu da impessoalidade, eu até me esqueci disso, mas, enfim, eu tenho que dizer, e acho que não faz mal nenhum, porque cada qual de nós faz uma homenagem pessoal nesse caso. Eram amigos pessoais, muito amigos dos pais dela. A mãe dela, Dona Terezinha, está, felizmente, viva e bem, e o pai dela já faleceu. Então, eu conheço a Ana Cristina há muitos anos, há muitos anos. É uma moça exemplar em todos os sentidos, uma funcionária de altíssimo gabarito. E a Denise, da mesma forma, Vossa Excelência, que preside a assessoria na prática, na verdade, o controle da primeira vice-presidência, conhece bem e sabe também do trabalho, mas eu fui vice-presidente, também sei, todos nós, desembargadora Maria Laura, desembargador José Murilo, que ocupamos a vice-presidência judicial, sabemos. Então, é feito esse registro, eu dou a palavra a quem quiser, desembargador Maria Laura. Presidente. Desembargadora Denise, desembargador Lucínio, desculpa. Eu homenageio a todos, mas especialmente ao Antônio das Graças Silva, que aposentou lotado na ouvidoria, e eu faço essa homenagem como ouvidora, e quero destacar que ele, de forma muito simpática, foi lá no meu gabinete, na véspera da aposentadoria dele, para se despedir, e só para reiterar os votos de sucesso e felicidades. Muito bem, desembargadora Maria Laura. Presidente, e eu lamento assim, não ter tido argumentos para convencer demovê-los, sobretudo demover a Ana Cristina, que eu conversei com ela mais de uma vez, entre o dia que eu soube que ela estava com a intenção de se aposentar. Eles estão em pânico. Na verdade, eles estão aposentando por pânico. Na verdade, infelizmente isso. Ela deixou claro que não tinha a menor intenção de sair, que gostaria de continuar no tribunal, mas estão todos em pânico, se sentindo inseguros com essa situação pessoal deles de o que vai acontecer se eu não me aposentar. Então, eu não tive realmente argumentos. E eu fico assim, lamentando, porque não é simples, não. Não é brincadeira isso. A gente perder esse pessoal todo, Elandial, que mexia com os concursos, é todo mundo que estava assim, diretamente ligado, ou ligado na atividade administrativa ou na atividade judiciária, e convivendo assim com a gente, com o tribunal, e amando muito o tribunal. E querendo permanecer no tribunal, mas assim, em pânico, como também deve estar acontecendo com muitos juízes, desembargador que está se aposentando. Está também. É a realidade de todos. Né? Então, eu fico assim, chocada com como que nós podemos estar convivendo nessa situação. Mas fazer o quê? E eu desejo que todos, né, sejam muito felizes aí fora e se conformem, né? Porque nós também temos que nos conformar com isso. Pois não. Desembargador Emerson. Senhor presidente, eu gostaria de aderir à manifestação em relação a todos os servidores aposentados, mas fazer 2 registros especiais, não só pela posição que ocupo, mas também por ela, mas pelo pouco que os conheci, tive o prazer de conviver. É o Eduardo José da Fonseca, o Dade, né? Acho que vários conheciam, né? E o Ângelo Araújo Ribeiro, ambos trabalhadores lá, servidores lá da Secretaria do PJE, do gestão, o Dade. Nem sabia que era o Dade. Também se aposentaram, 2 servidores da mais alta competência. Mas gostaria de fazer esse registro, até pela própria, embora pouca amizade que tive, mas a pouca já foi muito gratificante, mas também pela posição em que, né, por estar como gestor da área, eu acho que é merecido o registro individualizado a ambos. E desejando a eles, então, muito sucesso, felicidade na merecida aposentadoria. Pois não, será feito o registro. Mais algum colega quer se manifestar e tal? Muito bem. Então, terminou, né, Théo? 35 STSO. Eu fechei minha pasta. Do mês passado. Item 7, processo 684/2019, autorizar a convocação de juiz titular de vara para substituir no tribunal. Muito bem. Todos de acordo? Aprovado. De acordo. Terminou. Eu agradeço a todos pela presença, ilustre procuradora, doutora Márcia, os nossos servidores. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Até a próxima sessão. Quando vai ser? Dia 12, quer dizer, nós vamos ter as do regimento, né? Mas dia 14, depois dia 21, talvez dia 20.